palavra de Deus aqui nessa noite vai esclarecer a verdade. Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é a verdade. A palavra é a verdade. E se existe uma verdade nessa noite, neste lugar, é a palavra de Deus. Se existe uma verdade, nós vamos ministrar hoje. E eu te digo com toda certeza no meu coração, se você quer ouvir uma palavra que possa transformar a sua vida, a sua história, hoje Deus vai trazer essa palavra. Hoje vai trazer uma palavra que não simplesmente vai ser encorajadora, animadora, mas ela vai ser reveladora para a sua vida. Você crê nisso? Você pode dar glória a Deus por isso? Semana passada nós falamos sobre maturidade, que traz profundidade, que traz capacidade. Nós falamos um pouco da vida de Pedro, quando Pedro ali no Mateus 16, em Cesaré de Filipe, se encontrou com Jesus, e Jesus fez aquela perguntinha básica, né? Olha, o que você acha quem eu sou? E ele respondeu a resposta revelada pelo Senhor: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Estão lembrados desse texto? E nós falamos que a palavra de Deus nos ensina duas grandes revelações. Primeira revelação de Deus, Deus quer revelar quem é Cristo. E depois Cristo vem e fala para Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, Cristo revelou para Pedro a igreja. Falamos sobre duas grandes revelações: a revelação de Deus, que revela Cristo, e Cristo, que revela a igreja. E daí começamos um diálogo falando da necessidade de uma maturidade. E vimos que através da maturidade, quando em Atos capítulo 2, no descida do Espírito Santo, logo ali naquele momento Pedro prega um sermão ali, falando de Jesus e aquelas vidas, 3.000 vidas, almas se converteram a Jesus. O que nós vamos vendo claramente que todo esse processo, desde quando Jesus revela a ele que ele é a igreja, e ainda que passe pela traição, ainda que passe pelos momentos de se esconder de Jesus, Jesus vem antes da sua ascensão, se revela a Pedro o amor dele por Pedro, e pergunta para Pedro sobre o seu amor também por ele. Quer dizer, em todo um processo, há todo um caminhar, há todo um agir de Deus na vida de Pedro, para transformá-lo numa pessoa madura. Por isso aquela frase, aquele jargão ou frase que diz assim, por isso aquela frase conhecia, Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. É uma realidade. Deus nos capacita. A maturidade vem de um processo, a maturidade tem que ser buscada, a maturidade tem que ser alcançada numa vida com Deus. 1 Coríntios 13, não precisa ler, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei um homem, deixei para trás as coisas de menino. É muito bom o tempo de ser menino, é muito bom, mas todos nós temos que chegar numa maturidade cristã. Todos nós temos que passar por esse processo. E eu digo uma coisa para vocês: maturidade é uma meta que tem que ser perseguida. Maturidade, querido, não se alcança por tempo de igreja. Maturidade não se alcança porque você tem dons espirituais. Maturidade não se alcança porque temos vários cursos teológicos. Não, maturidade é um processo. E esse processo é o desenvolvimento do caráter de Cristo em nossas vidas. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, a igreja está avivada. Mas ainda eu fico me perguntando: será que nós estamos maduros? Porque eu volto a dizer para vocês, manifestações de dons espirituais não revelam que é realmente uma igreja madura. Faz parte do processo de maturidade, estudar, buscar os dons, faz parte do processo, realmente ter tempo de igreja, onde aprendemos, participamos de cursos, somos pastoreados, somos disciplinados, somos orientados. Isso faz tudo parte do processo de amadurecimento, mas isso não é o amadurecimento. Quando Jesus chega para Pedro e diz: Tu és Pedro, Petros, quer dizer uma pequena pedra, e sobre essa pedra ele estava falando: edificaria a minha igreja. Ele já estava falando assim: olha Pedro, você é uma pedra pequenininha, pedregulhozinho, que
porque eu estou trabalhando na sua vida, porque eu sou a pedra, Jesus falou, mas eu estou trabalhando na sua vida, eu estou amadurecendo você, para que realmente você seja um grande líder, um grande homem de Deus na minha igreja. Quer dizer, maturidade, querido, está relacionado a uma profundidade do conhecimento de Deus. Hoje eu já percebo algo. Existe já uns sinais claros de início de uma apostasia na igreja cristã. E apostasia é sinal dos finais dos tempos. Apostasia é um sinal da volta de Jesus. As pessoas hoje elas querem experiências, mas elas não querem a vida desse Deus que nos traz experiências. As pessoas não querem ir além de uma busca a Deus. As pessoas querem uma experiência no culto, mas não querem uma experiência com Cristo. As pessoas querem o sobrenatural. As pessoas querem os sinais, mas não querem esse Deus que trabalha em nossas vidas para nos trazer maturidade. As pessoas não querem um palmo a mais. As pessoas não conseguem entender isso, porque precisamos seguir os passos de Jesus e ter a vida, os sinais, os frutos. Devemos ter Cristo em nossas vidas. Há um profeta no Antigo Testamento, é sobre ele que eu quero compartilhar nesta noite. Esse profeta, Ezequiel, desse texto do versículo capítulo 47, que vocês estão aí com a Bíblia aberta. Esse homem apontou o caminho para o povo. Esse povo estava no cativeiro. Ezequiel profetiza quando esse povo está na Babilônia, tinha acabado de sair de Jerusalém. Ele é contemporâneo de Daniel, foi um dos primeiros que saíram. Ele presenciou todo o sofrimento da saída daquele povo, da destruição de Jerusalém, a destruição do templo. E agora ele vem no capítulo 47 trazendo uma palavra de reconstrução, uma palavra, porque eu não posso não dizer, uma palavra de amadurecimento. Porque quando nós olhamos para a vida do povo de Israel, que nós percebemos que eles eram o povo de Deus, realmente era o povo de Deus, mas precisavam amadurecer o conhecimento deles sobre Deus. Eles conheciam Deus pelos sinais, pelas maravilhas, pelas vitórias nas guerras. Parece um pouco com hoje, né? Nós queremos tantas vitórias, e quando a gente alcança uma vitória, a gente fala, oh, graças a Deus, não é assim que a gente fala? Fui curado, graças a Deus. Abriu uma porta de emprego, graças a Deus. Mas na realidade, essa graça é dada a Deus, mas não há um entendimento de quem é esse Deus. E o que eu volto dizer para vocês, esse processo chama-se amadurecimento. E está aqui Ezequiel, nos seus últimos capítulos. Capítulos anteriores você vai ver uma exortação a uma volta para Deus. Mas agora capítulo 47 descortina um novo tempo para o povo de Israel. Existe uma revelação do novo, daquilo que eles poderiam encontrar. E é sobre isso, é sobre esse processo que Ezequiel está falando, dessa forma de caminhar, de ver Deus e de que direção tomar. É o caminho que nós vamos alcançar a maturidade que nós precisamos. Deus tem falado que essa é uma igreja que ela é genuína no seu avivamento. Nós não temos aqui uma manipulação de um avivamento. Nós estamos claramente nos testemunhos que nós temos ouvido, que as vidas estão sendo alcançadas, usadas poderosamente por Deus. E eu creio que isso é um processo de amadurecimento. Vamos ler juntos capítulo 47 de Ezequiel. Abra a sua Bíblia. Todos abriram? Diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior.
que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outro 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, que as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e desce Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegar essas águas tornarão saudáveis do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes, e seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sol. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não se fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Não precisa ser muito teólogo quando a gente começa a ler esse texto, para nós começarmos a entender que Ezequiel está mostrando algo que provém do trono de Deus. O que Ezequiel está falando aqui é de coisas sublimes. O que Ezequiel está falando aqui é de um rio que sai do trono, que sai, como ele diz no texto, o texto, a visão dele, ele diz assim: depois disso o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saiu água de debaixo do limiar do templo. Quer dizer, ele está falando que essas águas, elas são águas que estão passando, estão saindo do trono, e o povo de Israel deveria ficar atento, porque essas águas estariam levando algo para algum lugar. Quando nós podemos ver nesse texto que o rio sempre simboliza o Espírito Santo. O rio que emana de Deus, o que ele está querendo mostrar é o próprio Espírito. E o texto vai, se você ler novamente, versículo 7 a 10, fala que esse rio, aonde passa essas águas, é restaurado. Aonde passa essas águas, começa a produzir frutos. Por onde passa essas águas, a história muda. Começa a trazer uma nova expectativa, uma nova forma de enxergar a realidade. Quando nós falamos de avivamento, de ser profundo, às vezes pensamos assim: é um avivamento, eu vou orar à noite, eu vou fechar meus olhos, vou deitar, vou dormir, e no outro dia de manhã eu acordo, já estou debaixo de um avivamento, parece que eu já estou cheio das águas, alguma coisa aconteceu na minha intercessão, no meu coração, e nós temos até um jargão conhecido, vamos mergulhar. E muitas vezes quando nós falamos isso, nós pensamos que o culto faz isso, nós pensamos que um momento de oração faz isso, e a gente não entende que, como a visão do esse rio corre, esse rio não é estático, esse rio não está parado. Ele não falou de uma lagoa, ele falou de um rio, ele não falou de um monte de água, ele falou de um rio que corre. Quer dizer, essa espiritualidade, ela não é estática, ela não acontece por ser um momento, não existe aquela hora aonde que acontece toda a maturidade da nossa vida. Não, a maturidade é um
processo. O que Ezequiel está mostrando aqui é que esse povo deveria passar por um processo. Essa palavra tem gente que não gosta, né? Parece que assim, não, falar de processo é ter que seguir regras, falar de processo é ter que fazer isso. Mas o texto fala claramente. Queridos, ouvir o Espírito Santo é uma coisa, mas andar no Espírito é mais alguma coisa. Muitas vezes a gente vive uma realidade de ouvir o Espírito Santo, mas quando você começa a ler esse texto, e o texto começa dizendo que há um homem que vai começar a levá-lo para algum lugar, e diz assim: saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Quer dizer, uma coisa que a gente tem que prestar atenção: aquilo que Deus faz na nossa vida depende também da nossa capacidade de compreensão daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Não adianta você falar, senão o Espírito Santo vai fazer uma obra na minha vida. Ele vai fazer uma obra na sua vida, mas da mesma forma que esse homem pegou Ezequiel e começou a andar com Ezequiel, é claro para nós que o processo de amadurecimento é de uma caminhada, é de um andar com Deus. E ele começa a mostrar, e é interessante que o texto ele vai nos mostrando etapas das quais esse homem vai mostrando para Ezequiel. Ele diz assim: na primeira etapa saiu, pegou o cordel de medir, passou 1000 côvados, que é 500 metros, fez passar pelas águas e as águas estavam no tornozelo. Passou mais 500 metros, depois estava no joelho. Passou mais 500 metros, estavam nos lombos. Vejam só, o rio de Deus, ele não vai invadir a sua vida. Somos nós que adentramos no rio de Deus, porque é um processo. Quer dizer, a partir do momento que Ezequiel começou a ter essa visão, esse homem começou a mostrar para ele que o quanto ele andava, mais se aprofundava. Tornozelos, joelhos, lombos. Quer dizer, o trabalhar de Deus. Nós estamos num tempo de avivamento, mas eu tenho certeza que cada um de vocês está numa etapa desse processo. Cada um está indo em direção, está adentrando nas águas, e cada um está no seu tempo no processo. Mas nós não podemos parar nesse processo. Aonde você quer chegar nessa caminhada? O que Deus espera, e nós conhecemos esse texto, o que Deus espera, aonde nós viemos a chegar, é onde esse homem, nessa visão de Ezequiel, o levou, nas águas mais profundas. Existia um rio. O que eu gostaria que vocês entendessem nessa noite, desde quando saem aquelas águas lá do trono, essas águas correm e chegam a algum lugar, é no rio. Essas águas saem do trono e elas vêm como talvez um córrego vindo, e ela deságua num lugar muito grande. O próprio texto diz que é um lugar profundo, muito extenso, que depois nós vamos ler, o homem diz para ele: não tem como você andar mais, você só fica aqui agora se estiver nadando. Quer dizer, é claro que o fim desse processo é estar nas águas mais profundas. Por isso que nós não podemos parar. Se você e eu estamos num processo de amadurecimento, se eu e você estamos num processo de crescimento, e eu olho para cada um de vocês aqui, eu vejo o quanto Deus tem feito cada um de vocês alcançar passos em direção a essas águas mais profundas. O processo, o fim, realmente é viver nessa dependência. Vou dizer, não é o rio que invade a minha vida, somos nós que invadimos esse rio. Sou eu e você que adentramos nessa vida de comunhão com Deus. Sou eu e você que caminhamos em direção a essas águas mais profundas, igreja. É isso que Deus quer para você. O que Deus quer para a minha vida é que venhamos chegar a este rio. Veja bem, era como se um córrego, vamos dizer assim. As águas vinham correndo,
mas o fim era um grande rio. Olha o que o texto fala. Diz assim, versículo 5: mediam ainda outro 1000, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nada, rio pelo qual não se podia passar. Queridos, o que eu entendo quando eu vejo essa palavra, eu vejo claramente a graça e o amor de Deus nos conduzindo, nos levando a um processo, a uma profundidade maior de conhecimento de Deus. Conhecer o poder de Deus entrar nessas águas é não viver na superficialidade. Eu sei que talvez você fale assim: pastor, para mim, eu ficar com a água no tornozelo, se eu estivesse ali com aquele homem, eu já estaria satisfeito. Ou talvez no joelho, que tem pessoas que assim, elas vão buscando a Deus e elas se conformam. Eu não entendo isso, como se conforma com água no joelho, com água na cintura, quando nós podemos nos lançar nas águas mais profundas de Deus. Se nós ficamos na superficialidade, talvez nós venhamos começar e vamos viver a vida de Pedro somente das expectativas que ele tinha do que estaria acontecendo. Por que eu digo isso? Que quando ainda ele estava ali com Jesus, eu sei que ele já tinha o conhecimento, ele conhecia ali o que Jesus estava fazendo, ele estava ouvindo o testemunho de Jesus, mas Pedro precisava ir em algo mais profundo, e nós falamos ainda há pouco no começo da mensagem sobre isso. O que ele teve que passar, o que ele passou na vida dele, para ser um homem ousado e usado por Deus, que isso faz com a maturidade. Quando eu olho um texto desse, eu vejo claramente que Deus quer te pegar e te levar num lugar mais profundo. Eu acho interessante que ele chega e ele diz assim no versículo 6: e me disse, veja aí no versículo 6, depois de ter mostrado para ele as águas mais profundas, olha o que ele disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer para a margem do rio. Que discípulo chegou e disse assim: olha, você viu isso tudo? Você viu isso tudo o que está para acontecer com esta nação? Será que vocês querem viver no córrego ou vocês querem chegar nesse rio? Ele começou a mostrar que do outro lado do rio, e aqui o texto ele é esclarecedor, tendo voltado, diz que a margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado para o outro. Depois começou a falar que as águas fariam que o Mar Morto ficasse com águas saudáveis. Depois começou a falar que haveria muitos peixes. Novamente ele fala que as águas do mar se tornariam saudáveis novamente. Queridos, pensem, era uma oportunidade. Ele foi levado a uma situação assim: você quer ficar no córrego só com as águas, você quer ir nas águas mais profundas e provar das coisas, grandes coisas que Deus tem para fazer. Mas quando eu olho esse texto, quando ele começa a mostrar e falar que era fundo, que era largo, com certeza o que está sendo mostrado aqui é como que é uma vida no mover do Espírito Santo. Uma vida no mover do Espírito Santo, querido, nós abrimos mão da nossa vontade e começamos a viver as expectativas de Deus. O que ele estava mostrando para Ezequiel é que realmente o rio era fundo, o rio era largo, mas que tinha algo especial, que esse rio corria e trazia bênçãos. Esse rio transformava as situações. Esse rio era renovador para as águas, para a terra, e ele ia produzir frutos, ia ser bênção. Quando nós nos lançamos no mover do Espírito Santo, tem pessoas que têm medo do mover do Espírito Santo. Gente, o mover do Espírito Santo não é fanatismo. O mover do Espírito Santo é deixar o Espírito Santo de Deus
me levar no rio. Quando nós deixamos Deus agir nas nossas vidas, você vai ver isso. Você vai ver as bênçãos de Deus acompanhando a sua vida. Agora, se você fica no córrego, você não chega no rio. E às vezes você olha situações, vê pessoas falando de uma maneira tão profunda, com tanto amor, com tanta paixão por Jesus, você pergunta assim: o que tem essa pessoa que eu não tenho? O que tem muitas vezes é que essa pessoa se lança no rio, e você quer ficar no córrego, com a água aqui, ou no joelho, ou no lombo, porque realmente quando as águas chegam até aqui, você ainda tem condições de sentir o chão, não é verdade? Você sente o chão, você vai para cá, vai para lá, você faz o que quer. Mas quando você se lança no rio, acabou. É Deus puro. É uma ação sobrenatural. É Deus guiando, é Deus levando, é Deus orientando. Você busca Deus, você pede orientação. Quando você que realmente vai nas águas mais profundas, você se lança nos braços dele. Você pode dar glória a Deus por isso? Você deixa o Espírito Santo de Deus agir em sua vida. Ele perguntou: filho do homem, você vê isso? Tem gente que as águas estão subindo e ela não consegue ver o que Deus está fazendo. Gente, se a gente ficar com as águas por aqui só, você não vai ver o rio. Você já viu crente de milhares de anos, de milhares não existe, né? De anos e anos, porque para uns parece que é meio jurássico mesmo, né? Mas tem gente que fica anos e anos dentro da igreja e não consegue ver nada. Por que não consegue? Porque vive com as águas por aqui. Vive, caminha, vive. Tem Jesus? Tem Jesus. Vai para o inferno? Não. Mas poderia provar coisas melhores da experiência com o Espírito Santo de Deus? Podia, mas não prova. Por quê? Porque não enxerga o rio. Se nós não andarmos, se nós no processo não avançarmos, você vai viver nas águas rasas. É duro dizer isso, mas tem muito crente que está assim. Não consegue enxergar, não consegue viver, não entende as pessoas, né? Aí fico esperando, orando: não, Senhor, inunda o meu ser com as tuas águas. Não adianta você ficar orando para Deus inundar seu ser com as águas dele, porque Ele quer que você vá nas águas dele. Ele quer que você saia dessa posição cômoda às vezes, das águas aqui, que é gostoso, né? Vai na praia, né? Até onde a gente vai? Por aqui, né? A gente tem medo, não tem medo de ir na praia lá no fundo? Tem, porque enquanto a gente está por aqui, a gente está na nossa segurança. Enquanto a gente está por aqui, aí você pode falar assim: esse negócio de fazer missões, ser missionário, está doido, faço não, isso é loucura. Por que você tem medo? A gente tinha que ter medo de fazer missões? Ser missionário, por exemplo, transcultural? Não tinha que ter medo, tinha que ter convicção do seu chamado. Porque quem tem convicção não tem medo. Mas tem convicção quem vai nas águas mais profundas e recebe revelações. E a revelação não é o pastor botar a mão e dizer: você vai para a África. Não, a revelação é você, sozinho, nas águas dando braçadas, porque ali você vai estar sozinho, sem chão, você encontrar respostas para a sua vida. Agora você escuta algumas coisas e fala assim: isso é loucura porque não vai para o fundo, não tem experiência. Agora o Ezequiel estava falando para esse povo, né? Dizendo para o povo de Israel: com certeza, gente, volta. Por isso que eu falo, a profundidade, quem dá é você. Repete comigo: a profundidade, quem dá sou eu. Está em você. Você quer andar, continuar do mesmo jeito, com essa vida cristã? Desculpa a expressão, eu não quero ferir ninguém, mas eu não acho uma outra palavras. Medíocre, né? Medíocre não no sentido de ser pobre, porque Deus está. Mas não venha você me falar que os 12 que seguiram Jesus foram discípulos,
tinha algumas coisas de privilégio nós com Jesus, ou não? Claro que tinha, né, gente? Vivia com ele lá direto. Não pense em vocês que o galardão dele lá no céu não vai ter diferença para eles, né? Claro que tem diferença, gente. Paixão, amor, isso tudo se revela no profundo. Renúncia. Eu não consigo renunciar. Esse negócio de renunciar, vai para o profundo que você vai entender. Santidade. É muito difícil esse negócio de santidade num tempo como esse. Sabe por que não consegue? Porque não vai para o profundo. Se vai no profundo, santidade faz parte da vida. Sede santos, porque eu sou santo. Quer dizer, ele vai gerar. Quer dizer, tudo da sua vida que você muitas vezes acha muito difícil para conhecer e falar sobre Deus, é porque não vai na profundidade, quer ficar no raso e consequentemente não tem entendimento. Você tem essa oportunidade. Deus está te chamando para isso, você nas águas mais profundas. Eu estava lendo um texto, não precisa abrir de Mateus 13, do nada eu li esse texto. E como que eu ouvi essa palavra e tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. Diz sobre a parábola do semeador, não precisa abrir a Bíblia. Diz assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Repete comigo. E logo a recebe com alegria. É que nem aqui hoje. Todo mundo feliz com a palavra. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, repete comigo, não tem raiz, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Eu li esse texto e falei, meu Deus. Aí Deus falou claramente comigo: pessoas que são rasas na sua fé são sujeitas a quedas, a fracassos, diferente de pessoas que estão no rio. Gente, isso é discriminação espiritual. Pastor, isso é discriminação, isso é preconceito. Não é, gente, isso é Bíblia, está aqui escrito. Se o cara lança semente, se o terreno do cara, o coração é pedregoso, ele vai ouvir, recebe com alegria, mas permanece pouco, porque vai morrer a semente. É a mesma coisa da profundidade. Se você fica aqui a vida inteira, legal, está no pé nas águas, está fresquinho, mas você vai no profundo, você entende, você conhece. Eu sei que não é fácil esse processo, né? Por isso que ele começou. Primeiro, tornozelo, joelho, lombos. Aí depois que ele mostrou o rio. É um processo, é um tempo. Eu não julgo isso não. Eu sei que cada um de vocês aqui estão num tempo com Deus. Cada um de vocês aqui estão num processo. Eu também estou. Pensa vocês que eu vivo nadando não. De vez em quando eu corro para a margem. Quero minha segurança. Aí Deus me dá um empurrão de novo. Pai, você não fica aqui não, teu lugar aqui não é na margem, teu lugar no fundo. Você já sentiu a vez empurrado? Né, Vinícius? Tem hora que Deus dá um empurrão na gente, né? Assim, se vira, vai nadar agora. Você fez isso já, Arthur? Com a Ana, fez com a Ana, com o João, com o José, quer dizer, fez, empurrou ele assim na água. Nada agora! Já fez, né? Você tem cara que faz isso com o filho, né? Se vira, aprende a nadar, menino. Tem hora que Deus faz isso. Vai, nada. Eu estou cansado de dar empurrão em mim. Não sei o que ele tem comigo, que ele me judia, sabe? Judia, gente. Judia comigo, às vezes dá um empurrão. Você não quer não, deve estar na folga aí de novo. Vem uma tribulação de novo. Você joga. Entendi a vida. É o processo, é o caminhar. Por isso que é preciso de constância, continuidade. Por isso que eu motivo vocês a lerem a palavra de Deus, a orar, a ter constância em buscar, em vir nos cultos, a fazer cursos que nem nós estamos falando. Essa constância, essa continuidade, esse processo de edificação da palavra, da assimilação da palavra de Deus, o nosso coração vai nos impulsionando às águas mais profundas.
Por que, pastor, que tem que ser feito desse jeito? Porque eu volto a dizer para vocês, maturidade não é assim, ó. Né? Saiu o jeito da lâmpada, tocou, voltou para a lâmpada e agora está tudo transformado. Não, gente. Eu sei que muitas igrejas pintam dessa forma, né? Faz um culto assim, daquele de poder, põe todo mundo para chorar, chora. Ah, gente, me perdoa, né? Quantas vezes você já chorou ali na frente? E às vezes continua até do mesmo jeito. Não vamos se enrolar, né? Não vamos enrolar não, porque eu também já chorei um monte de vezes e já voltei muitas vezes para trás e fiz tudo novamente errado. É assim, não adianta, é processo. Mas você tem que enxergar isso na sua vida. Você tem que aceitar esse processo, esse trabalhar de Deus e não recuar. Por isso maturidade é uma meta a ser perseguida. Por isso a profundidade é uma meta a ser alcançada. A minha meta é estar nas águas mais profundas. Mas se eu estar 24 horas por dia, não estou. Mas a minha meta é estar sempre nas águas mais profundas, para que eu possa viver e ter uma vida realmente. Eu possa dizer para o Senhor: Senhor, guia-me, leva-me. Eu não sei como que você compreende isso, eu não sei como você pensa em investir na sua vida nisso. Mas se você quer mais de Deus, você precisa investir mais na sua própria vida. Se você quer mais de Deus, não é a sua oferta que vai fazer você mais maduro. Você quer mais de Deus, não é os conselhos que vão fazer você ficar mais maduro. O que vai fazer você estar mais maduro é realmente você ir nas águas mais profundas. Um dia desse estava conversando, uma pessoa mostrou um vídeo de um menininho pregando, extraordinário, um gurizinho de 7 anos. Eu fiquei envergonhado com o conhecimento do moleque. Eu olhava, meu Deus, isso é que vergonha. Não leva ele na Reviver, não, senão admitido da igreja, pega para um moleque de 7 anos o púlpito da igreja lá na Reviver. Aí a pessoa virou e falou assim: nossa, pastor, que menino maduro. Eu falei: não. Maturidade é processo. A pessoa pode ser até ungida, não é verdade? A pessoa pode ser ungida, pode ser uma pessoa com dons, mas maturidade é processo, leva tempo. Por isso que eu sei que todos nós aqui estamos no processo de avivamento deste lugar. O que Deus está fazendo na vida de você, na minha vida, é nos levar no processo. Peça a Deus: Senhor, não permita que eu pare nesse processo, porque as águas estão subindo. Glória a Deus. Eu creio que as águas estão subindo. Eu creio que o Espírito Santo está agindo. Eu creio que Deus está trabalhando em nossas vidas. Quando a gente olha para Jesus, o que Jesus veio fazer foi nos trazer a comunhão novamente com o Pai. Não é isso? A pregação do Evangelho é essa: o Cristo que restaura a nossa vida. Somos justificados em Cristo Jesus. Pense assim comigo: se Ele morreu na cruz para restabelecer o nosso relacionamento com Deus, foi para novamente te levar às águas mais profundas. Antes de você conhecer Jesus, você só ficava ali, nem sei se as águas você percebia, porque as águas não param de jorrar. Sabia disso? As águas não param de jorrar. E tem horas que a gente nem percebe as águas, mas quando você tem uma experiência com Jesus, você começa a ver essas águas correndo. E o que Jesus quer é restabelecer nosso relacionamento com o Pai, com Cristo, com o Espírito Santo. E por que não dizer também com os irmãos? Quer dizer, tudo isso, vejam só, de tudo que eu estou falando aqui nessa noite, é necessário que nós venhamos entrar nas águas mais profundas. E é um processo. Não desanime, continue, persista na sua caminhada com Deus, mesmo que tenha horas que desanima a coisa, mas continue, porque quando a gente lê esse texto é extraordinário. Tendo voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores,
de um lado para o outro. E essas águas tornaram as águas do Mar Morto saudáveis. Aonde elas chegavam, diz o texto, tornaram saudáveis as águas do mar. E tudo viveram por onde quer que essas águas passaram. Eu sei que tem muita gente indo nas águas mais profundas hoje. Tem uma geração hoje, eu vou dizer pelo que eu estou ouvindo e vendo nessa cidade. Eu vejo uma geração de moços, de homens e mulheres que estão indo profundos. Existe uma geração, vou chamar de uma geração do João Batista, que estão cantando, estão proclamando a volta de Jesus. Sério, gente? Existe isso muito forte nessa cidade. Há um mover espiritual muito forte na Almeida, de vidas que estão indo às águas mais profundas, porque querem Deus. Mas, já terminando, só digo uma coisa para vocês, relembrando um pouquinho o que eu falei no ano passado. Tem horas que a gente precisa se esvaziar, gente, para que Deus venha nos encher. Deixe o Espírito Santo nos trabalhar na sua vida. A maturidade gera profundidade, que gera capacidade. Então, você é reviver. Se você reviver, Deus está no processo de maturidade nessa igreja. Quantos creem nisso? Você se coloque de pé nessa hora. Queria chamar a ministério de louvor aqui na frente. Minha oração é que Deus realmente levante uma igreja madura e profunda. A sua maturidade leva-nos a uma profundidade. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos.